Bom, gente, mais uma vez, bom dia a todas e bom dia a todos. Eu e Maicon vamos apresentar o texto que nos foi sugerido, com o título Psicologia da Educação e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Então, esse é o segundo seminário apresentado na disciplina Teoria de Ensino e Aprendizagem. O programa ENEB, com o professor Marcos Fernandes Sobrinho, agora em março de 2020. A gente pede licença para colocar que algumas pontuações foram feitas a partir das nossas interpretações, a partir do texto que nos foi sugerido. Bom, o nosso texto foi retirado da revista quadrimestral da Associação Brasileira de Pesquisa Escolar e Educacional, em São Paulo, no volume 18, número 3, é uma revista trimestral. Foi publicada no ano de 2014, mas o artigo foi produzido em 2013, com referências bibliográficas datadas de 1999 até 2012. Então, a gente faz uma análise que, a partir desse texto, a gente entende que a gente tem uma lacuna aí de mais ou menos 6 anos dentro da publicação, até o momento que a gente está discutindo. Então, a gente vai começar, essa fonte que a gente vai apresentar agora, a gente tirou do currículo Lattes do próprio autor. Então, de quem a gente está falando? Esse é o rapaz qual a gente vai apresentar, é o Fábio Scorsolini Comin. Ele é psicólogo, bacharel e licenciado, com uma licenciatura em formação de psicólogo e também pedagogo. É especialista em gestão educacional, supervisão e administração escolar, mestre e doutor em psicologia. Peterson, Oi. eu esqueci de lembrar, eu não sei se você autorizou a gravação e a veiculação, você e o outro que vai apresentar, por favor. Ok, gente. Retomando, então, perdão pelo lapso. Eu e Maicon vamos apresentar o trabalho com o título Psicologia da Educação e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Eu, Peterson, autorizo a gravação e a publicação dessa apresentação nos meios que se fizerem necessários. Maicon? Eu, Maicon, também autorizo a gravação e a divulgação no Ava Moodle da nossa apresentação. Ok. Então, a gente está falando aqui Fábio Scorsolini Comin, ele é psicólogo, bacharel licenciado, pedagogo, com formação específica em formação de psicólogo, quando atua como professor, é especialista em gestão escolar, dentro da supervisão e administração escolar, mestre e doutor em psicologia, possui 2 pós-doutorados na área de prevenção e tratamento psicológico. Ele é professor do departamento de enfermagem e professor do curso de pós-graduação em enfermagem. Além dessas contribuições, ele também é editor-chefe de algumas revistas quais a gente cita aqui. Esses slides serão disponibilizados, então não vou fazer a leitura dos nomes dos slides, além de ser gerenciador de diversos grupos de pesquisa, que inclusive um deles versa sobre a temática da Clarice Lispector. Bom, então o texto que a gente está apresentando para vocês fiz a discussão sobre as repercussões das tecnologias digitais de informação e comunicação, doravante denominadas de TICs, dentro da psicologia da educação. Assim, o estudo trata-se de um estudo teórico, mas está amparado dentro da literatura científica, que analisou, que usou de diversas fontes para evidenciar aquilo que ele está propondo, dentre eles livros, artigos e simpósios. Então, trata da flexibilização dos espaços, sala de aula e a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação. A gente começa a nossa discussão tentando entender o que é tecnologia. A tecnologia vem do termo técnico, significa técnica, arte, ou algum ofício, alguma coisa que se saiba fazer, com o sufixo de logia, que significa o estudo. Então, tecnologia, na verdade, é um conjunto de técnicas, de métodos e uma instrumentalização para que a gente possa dominar as nossas atividades como seres humanos. Vamos colocar assim, até porque um animal, por exemplo, não produz um martelo. Então, a tecnologia é a aplicação prática de todo o conhecimento que a gente vem acumulando dentro do período da humanidade. Aqui, então, assim, a gente traduz a tecnologia no formato de escola, da educação, entre um quadro de giz, um quadro branco, caderno, tesoura, e a isso, lá na frente, a gente vai ver que isso é uma tecnologia que a gente chama de analógica. Já que a gente tem o conceito de tecnologia, vamos partir, então, para o conceito de tecnologia digital. Eu até gostaria de ouvir a resposta de vocês, mas a gente não tem esse tempo. Então, a gente está vendo aqui o que seria um exemplo de tecnologia digital. Então, partindo dessa imagem que a gente está vendo, tecnologia digital é o conjunto
de todas essas tecnologias que permitem transformar a linguagem em dados numéricos. Se vocês já assistiram esses filmes de ficção científica, por exemplo, vocês podem ver que aparece aquela tela em que aparece o número 0 e o número 1 assim, correndo de cima para baixo ou de baixo para cima. Essa ilusão de ótica, esse movimento gestáltico, eu não sei dizer se é para cima ou se é para baixo, mas cada um define como deseja. Assim, do conceito de tecnologia, o conceito de tecnologia digital, a gente vem para um novo conceito, que são as novas tecnologias de informação e de comunicação. Nada mais são e não servem também, além disso, que são tecnologias e métodos para comunicar, que surgiram ali a partir dos anos 70, e principalmente teve seu boom já nos anos 90, cujo objetivo era agilizar, horizontalizar e tornar menos palpável, no sentido de você ter contato físico com o conteúdo comunicacional através dos meios digitais, que a gente pode colocar digitalização desses documentos, o uso da voz, o uso da imagem e outros meios que a gente pode utilizar para tal. E dentro de todas essas tecnologias, pensando agora na rede mundial de computadores, a gente tem os websites e a gente tem as homepages. Dentro desses dois instrumentos que aqui apresento, a gente tem dois pontos interessantes para se falar. O streaming, o fluxo contínuo de áudio, de vídeo, só que nesse exemplo específico, a gente não tem a necessidade do download no meu aparelho específico. Para a gente fazer um paralelo muito prático, um exemplo disso é a Netflix. A gente pode assistir da TV, do computador, do celular, do tablet ou de qualquer mídia desses aparelhos que a gente tem, e a gente não baixa, não necessariamente precisa baixar esse arquivo para que a gente possa assistir. A gente pode baixá-los, mas para que a gente assista, não há necessidade de baixar. Também, a gente tem o podcasting, faltou um S, que é a transmissão por demanda desses áudios, que significa que é um texto que eu posso ouvir ao invés de ler. Isso também acontece com os vídeos e acontece via internet. E como ele é feito por demanda, a transmissão dele é por demanda, o que significa por demanda? Eu posso assisti-lo, eu posso ouvi-lo ao tempo que eu julgar necessário. E ele acontece de forma assíncrona. Ele não precisa acontecer em tempo real, que é diferente do broadcast, que ele tem horário, data definidos para que as transmissões ocorram. Aqui, entendendo, trazendo para a contextualização educacional, a gente partiu da educação à distância, daqueles cursos apostilados. Quem tem uma idadezinha parecida comigo, a gente tem aqueles cursos de capacitação que eram feitos os cursos à distância. A gente tem exemplo, por exemplo, daqueles telecursos 2000, que eram os cursos profissionalizantes, curso de eletrônica, curso de datilografia, alguma coisa nesse sentido, que eram os cursos apostilados. Então, a gente passou desse curso, que era totalmente à distância via correio, por exemplo, para o ensino mediado pela computação, pelo sistema de computador. E a isso a gente dá o nome de e-learning, que é desenvolvido com apoio e suporte da internet. E agora, mais recentemente, dando esse gap de mais ou menos uns 6 anos até esse texto ser escrito, a gente tem o e-learning, que é atualmente nomeado como escola nômade. O que quer dizer isso? O ensino e a aprendizagem ele acontece em qualquer tempo, a qualquer tempo e em qualquer lugar. Só que, para isso, ele utiliza dispositivos móveis, que sejam eles tablets, celulares, e para que ele ocorra, a gente precisa de um suporte de conectividade sem fio para que a gente estabeleça essa gama de desenvolvimento educacional em que os conteúdos possam ser facilitados, para que a instrução possa ser facilitada e para que ela aconteça. Só retomando aqui, que o podcast ele também é um exemplo de streaming, tá? Então, apesar de eu ter o podcast, esse fluxo também pode ser assíncrono. Então, aqui a gente traz 2 imagens que foram tiradas do Google Imagens, simboliza o e-learning, e do lado a gente tem o m-learning. Então, a gente tem aqui os exemplos, tecnologias do tablet, do computador, que são as mais comuns. Então, quer dizer, não significa que não tenhamos outras, que a gente tem HDs, a gente tem pendrives, a gente tem o efeito nuvem para salvar documentos e por aí nós temos outras coisas. Michael? Bom, gente, então, o Peter já nos falou sobre a definição das tecnologias de informação e comunicação, das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, agora, por definição, que é o objetivo do artigo, as tecnologias digitais de informação e comunicação, que, de acordo com Leite,
2014, representam a convergência entre a informática e os meios de telecomunicação, abrangendo, assim, ferramentas que facilitem a busca pelo conhecimento e a difusão, né, a propagação da informação, tais como é a internet. Peterson, pode mudar, por favor? Foi. Foi? Tá. Não tá... Então, agora, tá certo agora. Então, gente, as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas estão inseridas em um ambiente vasto de informações, os quais essas informações se propagam através da transição de dados na rede, né? Essa rede é a rede que a gente denomina internet, e existe uma necessidade de que essas tecnologias sejam inclusas dentro dos ambientes educacionais. Por quê? Considerando o desenvolvimento contemporâneo, social, ao qual estamos inclusos, a escola, por ter um ambiente de educação, de desenvolvimento, ela também tem que estar de acordo com esse desenvolvimento tecnológico que é utilizado fora dela, né? E o que isso possibilita? A utilização desses recursos vai possibilitar de uma forma que o ensino seja transposto com agilidade e com maior praticidade. Dentro disso, se encontra o que é considerado o espaço cibernético, né? O ciberespaço, que é um ambiente virtual. A gente tem a escola, o espaço físico da escola, né? Aí o ambiente virtual seria considerado o ciberespaço. Esse ambiente virtual, a rede, a internet, é um novo meio de telecomunicação que surge da interconexão dos computadores a nível global. E, dentro disso, a gente tem que alimentar esse ciberespaço. Como que acontece a alimentação desse ciberespaço? Através da cybercultura, que é um conjunto de técnicas, né, materiais ou intelectuais, que vai movimentar o pensamento e desenvolver, e se desenvolve com o crescimento do ciberespaço. Então, uma está vinculada à outra. E a utilização desses recursos, ela está discutida de acordo com a psicologia da educação, dentro do modo que ela estuda todos os aspectos das situações da educação, sob a ótica psicológica, assim como as relações existentes entre as situações educacionais e os diferentes fatores que determinam na tentativa de melhorar as práticas educativas, né? Segundo o autor Scorsolini, esse novo modelo de compreender a relação entre as pessoas e o conhecimento é uma tarefa cada vez mais importante. Por quê? Pode passar, por favor, Peterson. Ele cita, no artigo, a comparação das velhas às novas tecnologias aplicadas à educação. Existe essa substituição das novas tecnologias pelas tecnologias digitais, né, de acordo com o desenvolvimento, e isso vai ocorrer de forma com que essa necessidade de inserir esses instrumentos dentro da sala de aula também ela vem junto com a necessidade da apropriação e inserção dos indivíduos nesse contexto. Por exemplo, a gente tem a inserção dessa tecnologia dentro da escola, mas a gente tem essas professoras que já estão aí, né, há muito tempo em sala de aula, trabalhando de uma forma diferente, que não estão preparadas para trabalhar com essas tecnologias. Então, o que tem que acontecer? Essas professoras, eu já presenciei alguns fatos, por exemplo, elas não conseguiram formatar uma avaliação no Word. Então, elas têm muita dificuldade. Elas têm que buscar, seja através de cursos, EAD, se prepararem para incluir essa metodologia nas aulas delas e ter mais autonomia durante a utilização desses recursos, né? Para que elas desenvolvam também a metodologia delas dentro do sala de aula. Nesse contexto, a internet passa a constituir um novo e complexo espaço global para a ação social, o aprendizado e a ação educacional. Então, ela tem que utilizar desses recursos que estejam desenvolvidos de acordo com o que está desenvolvendo socialmente. É importante ressaltar que, através da substituição dessas velhas tecnologias, das novas tecnologias, né, que eles chamam de velhas aí, porque tem aí o novo sentido das tecnologias digitais como novas, que elas vendem, alguns autores passam que, algumas escolas passam que o ensino através dessas tecnologias, por si só, ele já é um ensino com qualidade e inovação.
porém nem sempre. Isso vai depender da forma com que esses recursos estão sendo utilizados, mediados pelo professor dentro de sala de aula, né? Autores como Coll e Monero, por exemplo, eles apontam essa crítica. E eles falam um conceito que é muito importante, né? Nem tudo que é tecnologicamente viável é pertinente em termos educacionais ou vice-versa. Como exemplo, eu coloquei aqui na imagem, tem aí o professor falando para os alunos, né? Não adianta procurar as respostas na internet porque não tem. E tem o que seria o Brain. Para quem não conhece, o Brain, ele é um site que os alunos simplesmente pega a questão, digita a questão nele e a plataforma já fornece a resposta de várias fontes diferentes. Então, eles só vão num sistema mecanizado, copiam e colam, Ctrl+C, Ctrl+V, a resposta. O que não vai ocasionar autonomia e nem a crítica e nem a reflexão desses alunos mediante a atividade que o professor está propondo ali para eles, né? Nesse contexto ainda, Coll e Monero, eles apontam algumas características importantes relacionadas às tecnologias digitais e à psicologia da educação. Por exemplo, primeiro, eles apontam que existe uma complexidade nos conteúdos, nos níveis que esses conteúdos são transpostos, né? E aí, esses níveis talvez não chegam, de certa forma, ao entendimento do aluno, dependendo do que ele está pesquisando. Então, isso vai ocasionar, de certa forma, com que esses conteúdos eles sejam transpostos de forma rápida, os alunos conseguem aprender de forma significativa o que está sendo passado, o que ele está pesquisando ali ou não, ou ele só vai, como eu já disse, trabalhar de uma forma mecânica. Vai lá, vai copiar e colar o conteúdo. A questão da interdependência seria que todos os alunos e o professor têm que ter essa autonomia para a utilização desses recursos, né? Então, eles por si só devem saber como fazer uma pesquisa, como tratar o que está sendo avaliado ali. Existe também um excesso de informação, né? A gente sabe que você vai pesquisar e existem muitos sites com informações diferentes, ou pouco complexas, outras mais complexas. Então, tem que ter um certo discernimento na hora de filtrar essas informações para pegar o que vai ser necessário aprender ali. Outra característica que eles apontam é a imprevisibilidade, né? A gente está passando por isso agora. Não é um ensino dentro da sala de aula, que tem diferença quando você trabalha com esses recursos dentro da sala de aula presencial. A gente está trabalhando de forma à distância, né? A EAD. E a imprevisibilidade aqui seria o tempo que a gente tem para apresentação e para discussão desses recursos. Caiu uma conexão, né? A gente tem que estar preparado para essas imprevisões. Dentro de sala de aula, modo presencial, se acontecer queda de conexão, queda de energia, o professor deve estar preparado para continuar a aula, né, de forma presencial também. Então, ele tem que pensar nesses dois aspectos. Carl Monero ainda aponta que a utilização desses recursos digitais, eles trazem uma definição de nova classe, que ele chama de info-ricos e infopobres. No sentido da nossa perspectiva, né, da nossa leitura, significa que, por exemplo, a gente tem alunos que conseguem ter instrumentos mais sofisticados, né, conseguem ter um acesso à internet mais rápido, que são classificados como os info-ricos, mas a gente tem aqueles alunos que não têm aparelhos com tanta tecnologia, que são mais um pouco retrógrados, né? E aí entra a questão da homogeneização cultural, porque quando a gente utiliza esses recursos, a gente tem que pensar que, independente de qual seja o recurso, se eles têm um recurso mais avançado ou não, tem que ter um ensino e uma aprendizagem igual para todos, né? Então, entra todas essas questões quando a gente utiliza essas tecnologias digitais como mediadoras no processo de ensino e aprendizagem. Pode ajudar, Peterson? Por favor. Já foi. Tá, obrigado. Bom, qual o lugar ou os lugares da psicologia da educação na era das tecnologias digitais de informação e comunicação? O termo da psicologia da educação, ele tem outras nomenclaturas também, né? Como citar, por exemplo,
psicologia escolar, psicologia da aprendizagem, psicopedagogia, e quando ela está relacionada com o ambiente virtual, psicologia da educação virtual, que contempla a produção de conhecimentos acerca da relação entre psicologia, educação e a utilização desses recursos, né, virtuais. Considera-se que esses recursos podem promover a necessidade de, não necessariamente eles vão promover a necessidade de redefinição do campo da psicologia da educação. Eles vão cortejar essas tecnologias, buscar usar essas tecnologias de formas que têm impactado, de formas com que isso pode impactar no ato da educação, né, nos estudos dessa área. Isso de acordo com o autor Scorsolini. Então, a ideia é o seguinte, não é redefinir, não é mudar a psicologia da educação para ela promover essa utilização desses recursos, mas sim trazer esses recursos para dentro dela e analisar a forma com que essa utilização vai impactar no ato de ensino e aprendizagem. Autores como Bezerra e Araújo, por exemplo, afirmam que, na contemporaneidade, há uma crise epistemológica na educação, na psicologia da educação. Eles destacam a reação negativa às contribuições da psicologia da educação observada na praxis pedagógica, isso devido ao descrédito quanto ao paradigma construtivista cognitivista de Piaget. Por exemplo, Piaget fala muito da interação social. E quando se utiliza esses meios digitais de comunicação, em uma aula EAD, por exemplo, nem sempre a gente vai alcançar esse nível social de comunicação, né? Então, esse descrédito é devido a isso, porque tem que ter uma comunicação social, uma representação social entre os integrantes. E, na maioria das vezes, isso não acontece no ensino EAD. A psicologia da educação e as tecnologias digitais de informação e comunicação. Como discutir repercussões dessas tecnologias de acordo com a psicologia da educação? A psicologia da educação ela vai analisar os processos educacionais que devem ocorrer onde existam essas tecnologias e que mediem o aprendizado e a socialização entre professor, conteúdo e alunos. Isso vai influenciar também na flexibilização dos espaços, né? Seria o caso do M-Learning. Por exemplo, a gente vai ter uma comunicação que nem sempre vai ser junto, nem sempre vai ser dentro de sala de aula, né? Pode acontecer em ambientes diferentes, como cita aqui, bibliotecas, museus, exposições, centros de convivência, entre outros. Então, a psicologia da educação, ela vai refletir acerca dos limites e das potencialidades trazidas diante do uso desses recursos, né? Porque a gente deve pensar que a utilização desses recursos pode potencializar o aprendizado, dependendo da forma com que ele é utilizado, ou ele também vai limitar esse aprendizado. Isso vai variar de acordo com recursos utilizados e espaços, né? Para garantir a produção, a construção do conhecimento. Bom, a psicologia da educação, então, vai contribuir de forma que ela pode analisar didaticamente, né, a transposição dos conteúdos e a utilização de ferramentas de aprendizagem, que vai implicar na interação de aluno e professor. Então, a gente tem que usar uma didática, né, o professor tem que usar uma didática e ferramentas que seja capaz de atrair, de instigar os alunos e trazer a interação a esses alunos, para que ocorra uma compreensão mútua entre todos. Havendo essa compreensão mútua, né, vai ocasionar estímulo nos alunos, e de acordo com o que tem esse estímulo, a gente vai ter um maior compartilhamento de ideias, compartilhamento de opiniões, uma discussão melhor. Isso também envolve, de acordo com o autor, afetividade, né? Então, mesmo que seja um ensino à distância, tem que ter uma certa afetividade, um acolhimento de todos os integrantes para com os outros integrantes e com o professor. Porque isso vai facilitar, né, na tomada de decisões conjuntas e trazer discussões melhores entre todos, né? Todo mundo vai conseguir argumentar bem de forma positiva. Um exemplo que ele cita, né, é o que a gente está vivendo muito agora,
é a situação dos fóruns argumentativos. Ele faz a crítica de que esses fóruns argumentativos, eles não podem se reduzir a apenas conversas pontuais, né? O professor joga lá a atividade, cada integrante vai lá e expressa sua opinião, responde à atividade dele. E ele fala que isso deve ser compartilhado entre todos, de forma com que todos possam aproveitar a opinião de cada um, né? E que a avaliação dessa opinião não deve ser de cunho qualitativo, quantitativo, mas sim de cunho qualitativo, né? A gente deve analisar as perspectivas de um modo positivo, que cada um expõe a sua opinião de forma diferente e usar como construção para aprimorar a opinião de todo mundo junto. Isso vai facilitar, né, ocasionar a sociabilidade que deve ter lá, segundo a epistemologia de Piaget, né, entre os integrantes da aula, por exemplo. Nesse sentido, né, como forma de potencializar o aprendizado, entra essa sociabilidade, né, na utilização desses recursos. E o posicionamento crítico do professor mediante ao uso das tecnologias. Então, o professor deve pensar que ele tem que usar essas tecnologias de uma forma crítica, que vai fazer com que os alunos possam ser reflexivos mediante a utilização desses recursos também, né? E com isso ele deve contar e explicar como que vai haver uma colaboração entre todos os integrantes com o professor, né? Porque o ensino EAD ele vai contar com a colaboração de todos, não é de um ou de outro. Isso vai depender também da afinidade tecnológica do professor, né? Foi o caso do ensino presencial também que eu já citei, né? Nas duas situações tem que ter uma afinidade tecnológica com o professor e a tecnologia, e também com os alunos e a tecnologia, para que consiga se trazer o que seria a aula de fato. E aí, ele também aponta que o ensino EAD, por exemplo, tem que estar bem transposto sobre as regras desse ensino e prazos e propostas, que é muito importante trabalhar dentro desses prazos, estar sempre consciente da proposta do curso, das aulas, da atividade, mesmo que seja uma atividade de módulo, né, à distância. E mais importante do que isso, é o feedback que o professor vai dar aos alunos, seja pelo fórum argumentativo, seja através da aula de webconferência, e é onde ele cita também a sincronia, a questão da síncrona e da assíncrona de Ganey, né? Pode mudar, por favor, Peterson? Sobre as considerações finais, segundo o autor aponta aqui, as repercussões dentro da psicologia da educação em relação à utilização desses recursos estão sendo escritas e discutidas, né, tanto por educadores e psicólogos, e elas não são finalizadas ainda, porque a gente está vivendo esse processo agora, né? Um processo no qual a gente teve aí uma potencialização da utilização desses recursos, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Então, ainda estão sendo estudados e analisados a melhor forma com que pode ser utilizado esses recursos de acordo com a psicologia da educação. E na cybercultura, as reflexões podem girar em torno de como promover a aproximação, né, entre as características dos cyberespaços, das redes sociais, das mídias e da web, no sentido de que deve ser trabalhado aí essa integração, essa sociabilidade entre todos os aspectos, né, educacional e social. Diante disso, né, nos cabe as seguintes indagações. Como os saberes já construídos podem auxiliar nesse processo, né, da utilização desses recursos? Como a psicologia da educação pode incorporar essas reflexões e manter uma identidade enquanto área de interface entre psicologia, educação e recursos digitais? Então, aí cabe esses questionamentos para a gente buscar a resposta, né? O que dá liberdade para a gente iniciar outras pesquisas relacionadas a essa temática, né? Entendendo que o texto em foco, ele versa sobre a formação do professor em psicologia para o ensino mediado no ensino médio,
Então, a gente tentando vincular isso às tecnologias digitais de informação e comunicação, elas levam, então, em consideração fatores muito importantes. Por exemplo, o fator tecnológico e econômico, que é a migração dos sistemas atuais que nós utilizamos para os sistemas computacionais, centralizar essa formação pelas mídias. O segundo seria o contexto social, a contextualização e a socialização dessas tecnologias. A informática, então, ela pode ser vista como um desenvolvimento para uma tecnologia intelectual, que concebe, então, um novo modo de pensar e de ver e de entender a aprendizagem e as relações entre os mundos virtuais e o mundo real. A questão epistemológica e pedagógica visa repensar uma crítica sobre a prática docente que propicie uma autoria do próprio aluno e do aluno com o seu coletivo, tanto aluno-aluno quanto alunos-professores, a partir do uso dessas tecnologias. Então, nesse ínterim, cabe ressaltar que